Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora de cada um aí. Conforme eu fiz meio que uma enquete, né, pelo Instagram, pra gente, pelo interesse do pessoal de saber mais sobre a evolução dos equipamentos de recarga, e eu já vou emendar em todos os vídeos, eu já vou falar o que que é o mais usado, o que que é o mais prático, o custo-benefício, o que que atende a maioria do pessoal aqui em qualquer lugar para tentar ajudar, tá? Então eu vou virar a câmera e vou tentar explicar um pouquinho hoje sobre DAIs. Vamos lá. Bom, esse aqui é um catálogo de 1964. Deixa eu pegar aqui a página. Aliás, minto. 1961, tá? Dezembro de 61. É um catálogo de compras da época. Que era bem legal, né? Tinha o preço dos equipamentos, quanto custavam, isso em 61, então é caro pra caramba pra época. Lembrando que uma moto, uma Harley Davidson na época custava $1.000. Isso uma moto boa. Uma moto japonesa, 500, 600 cilindradas, motos razoáveis, importadas do Japão, custavam $2.000. Então, só pra ter como ideia de referência, isso motos novas, tá? Então vamos lá. Os DAIs da Pacific são esses daqui. Da década de 60. Então são as caixas azuis de plástico. Porém, a história dos DAIs aqui começou muito depois da Segunda Guerra Mundial. Então esses DAIs aqui são os modelos 310. Eu vou colocar do lado do outro ali só para ter como referência, tá? Esse é um DAI 310 e esse é um DAI moderno de hoje. Ele não é de hoje, é de 61, mas continua do mesmo tamanho, tá? Olha como o de 310, deixa eu sair da luz aqui. O 310 é bem pequenininho. Tanto que eu sempre usei uma bucha para adaptar nas máquinas modernas. Ah, João, mas para que você ainda usa isso? Eu não tenho usado mais. Na verdade, é um regulamento de quem compete na modalidade cowboy, com lever actions. Então, eu tenho aqui 30-30, o 38 especial, 357 Magnum, o mesmo DAI, e o 44 especial, 44 Magnum. São os três que eu continuo usando. Mas é muito raro, me convidam para as competições e eu não vou. Esse é da Lyman, original 310. Então eu tenho alguns jogos, porém eles estão todos em excelente estado, todos funcionam bem. Usam como regra, só pode a munição ser recarregada nesse DAI, para essa modalidade de competição, porque assim todo mundo tem o mesmo padrão de munição, tá? A arma você até pode mexer algumas coisas, mas a munição, se for recarregada, tem que ser recarregada nesse DAI. Então eles têm lá um God, para checar as medidas e tem que bater com essa medida desse DAI. Não pode ser com o DAI moderno, tá? Então esses DAIs aqui começaram a ser feitos em 1940, na década de 40, 45, 47, logo no fim da Segunda Guerra Mundial, e segue até hoje, mas só para a modalidade cowboy. Ele não é mais fabricado, parou de ser fabricado na década de 60, tá? Então é uma regra só para essa competição, então quem tem compete disso e o resto ou já foi para o lixo ou não se usa mais, porque é muito difícil, esse adaptador fui eu que fiz para poder usar nas máquinas modernas. Caso contrário, você tem que ter uma prensa júnior, que é muito difícil achar, muito antiga também. Já a Pacific era a top de linha, começou em 1928, e seguiu até 1971, quando ela foi comprada pela Ornad. E aí trocou de cor para vermelho. Ainda continua no nome Pacific, mas na cor vermelha. Mas já era propriedade da Ornad. A Ornad tirou o nome Pacific do mercado em 1992. Aí a Pacific desapareceu de vez, tá? Mas é de propriedade da Ornad até hoje. Então eram equipamentos top de linha, não existia o meio termo. Tipo assim, ó, você pode comprar um DAI... Exemplo hoje, Carbide, pode comprar algum modelo de DAI melhor, DAI com bucha, DAI, etc. Então você pode pagar do mais barato ao mais caro. A Pacific não tinha esse tipo de mercado, ela só fazia o equipamento top de linha e acabou. Isso e você compra o melhor que tem. Então eles sempre fizeram equipamentos muito bons, tá? O topo do DAI é diferente, o ajuste da altura com o... deixa eu ver se eu consigo focar aqui. A porca é diferente, ela é cônica, ele é um pouco diferente, mas ele segue o padrão de hoje. E todos são carbide,
Se você olhar dentro, você consegue ver. E não vinha essa nomenclatura. Vinha só como um die top de linha, tá? Todos os dies, não era só o Sizer. O Sizer também é, deixa eu tentar pegar na luz aqui, ó. O Sizer também é, mas todos eram, por qualidade e durabilidade. Esses meus são de 64, um é de 64, outro é de 67, continuam perfeitos estados. Tem outros ali, continuam perfeitos, tá? Eu não uso muitos, é 7mm Magnum, 243, eu tenho 8 Mauser, eu tenho alguns outros. Eu não recarrego tanto, o pessoal me pede às vezes, mas eu, do meu uso, é muito difícil eu usar minhas armas nesse calibre hoje. A Harters é uma marca, como se diz, ela fez um conglomerado, ela tentou fazer um conglomerado na época, na década de 40, 50 também, colocando a marca dela, mas ela na verdade não produzia. Ela terceirizava a produção. Então vamos supor, a Lyman, a CH eram as duas que mais atendiam a Harters, estampavam a marca Harters nos dies. Deixa eu pegar um aqui, ver se consegue... Deixa eu soltar aqui, deixa eu ver se eu consigo segurar com a mão só e soltar. Vai tremer um pouquinho aí, mas só para tentar mostrar que esse aqui no caso era a Lyman, tá? Mas eles faziam a estampa Harters. Olha lá, dá para ver aí, ó. Tá vendo? Harters, aí aqui o calibre, esse aqui é 8 Mauser. Então o que eles faziam? Eles encomendavam na CH ou na Lyman e faziam os calibres. Então eles tinham o equipamento da Lyman, era mais top de linha, e o da CH a CH existe até hoje, era mais tipo ali, vamos dizer, ali hoje oferece carbide e tudo mais, mas era um equipamento um pouquinho mais barato, então brigavam melhor no mercado, tá? Daí a gente já pula pro que tem hoje. Então, na verdade, não mudou. Esse estilo de die aqui só mudou peso, qualidade do material, não são todos carbide como esses daqui eram, mesmo sendo esses daqui mais baratos, também eram carbide. Então, era um outro padrão de qualidade da época, por isso que duram até hoje, estão aí brilhando, não tem ferrugem, não tem nada. Esses dies mais modernos são mais baixa qualidade, custo-benefício, tá? Esse é dali, esse é 30-30, mas todos são a mesma cara. São os que mais atendem os atiradores do mundo inteiro hoje, é o custo-benefício. Então aqui nos Estados Unidos se vende muito, ou o pessoal começa a comprar dies usados de melhor qualidade, mas os novos ali vendem mais do que os outros por causa do custo-benefício. Jogos de dies que tem 3, 4 dies, enquanto a RCBS ou Lyman ou outras marcas oferecem a maior parte só em pares os dies. Então o pessoal acaba comprando dali, tá? Funciona muito bem, qualidade boa, como eu já disse em outros vídeos aí, o serviço de garantia deles funciona muito bem. É excelente o die, tá? Não é o top de linha, não é um die de competição, nem nada disso, mas dá para competir, dá para fazer muita coisa, o pessoal que está começando até nível intermediário. Na hora que você parte para o nível, vamos dizer assim, mais avançado, aí você tem esses tipos de die, que são os bushing, uns dies match para competição, você tem que botar essa bucha dentro do die para fazer o pescoço, no caso de fuzil, tá? Não estou falando de pistola, nem revólver, nem nada disso. Então você ajusta, mas aí você precisa de uma série de outros equipamentos, de uma série de outros conhecimentos para você conseguir fazer um negócio que funcione bem. Porque você precisa de um trimmer de pescoço do estojo, você precisa do interno e externo, porque senão você vai botar a bucha conforme a parede do estojo está mais espessa uma do que a outra, você vai ter ajustes de pressão diferente do projétil, então você vai ter resultado diferente no alvo. Então é um die bem mais complicado de se usar, bem mais trabalhoso, mais complicado também, mais trabalhoso, tá? Bem mais. Você tem que investir bem mais dinheiro, tanto nos dies, custam muito mais caro, um jogo de die desse é $150, é bem mais caro, e você precisa de mais equipamentos para conseguir usar esse die de maneira correta. Então o investimento acaba sendo alto, muito tempo gasto para fazer uma recarga, para ter um resultado, vamos supor, exímio de competição num alvo, tá? E tem o die de ajuste com micrômetro, que aí você assenta o projétil de maneira bem precisa nas alturas. Então você usa esse die para calibrar e usa esse tipo de die para assentar. Então, tanto que o bushing die vem de uma unidade só por caixa. Você tem que escolher o que você quer. Você quer o bushing de pescoço, você quer ele em full size, você quer ele só neck. Aí você tem que comprar separado o de assentamento. Então eu tenho vários aqui, eu tenho no meu armário aqui, ó. Isso aqui é só die, deve ter uns 70 jogos de die aqui dentro.
de competição ou não. E essa gaveta aqui, peraí, deixa eu empurrar aqui, que esse armário para aguentar o peso. E aqui é só die de competição. Então aqui é tudo micrômetro, tudo assentamento diferente. Então eu devo ter uns 20, 30 dies pelo menos de competição e devo ter uns 70, 80 dies entre carbide e alguns comuns dali também. Então ali atende muito bem, eu posso falar porque eu tenho vários dali. Tenho vários de todas as marcas e uso todos. Então eu garanto que o Dali atende muito bem a grande maioria dos atiradores, 95% dos atiradores, tá? Tô falando por custo-benefício. Ah, o RCBS é melhor, mas é mais caro. E vende em pares, é difícil você pegar. O RCBS tem até uns que vende em 3, né? Pistola, 9mm, 45, 40, você até acha que vende de 3 dies o kit. Mas a grande maioria são 2 dies. Então, tanto que 30-30, eu tenho ali RCBS de competição, são só 2 dies. E esse aqui é 30-30, vem até o Factory Crimp. Então, você pode usar ou não, não importa. Mas vem. Então, é um custo-benefício. Você vai pagar, sei lá, $50 num jogo desse, 60, não sei. E o RCBS, só o par, custa mais que isso. Então, o pessoal compra por custo-benefício, tá? Então, é o que mais atende. Esses daqui eu só mostrei por curiosidade, que são antigos. Lembrando, a caixa azul é até 71. Então tudo que você vê da Pacific em cor azul é de 71 para baixo. A Harters não existe mais, Pacific não existe mais, porém a CH e a Lyman, que fazia da Harters, esses dies, existem até hoje. Tá? A Lyman está aqui, esse aqui é de 1947, esses dies continuam comigo até hoje na caixinha original e tudo mais. Eu tenho outros ali no armário também. Eu tenho o 357, tem 44, tenho o 30-30, tenho o 243 que eu não uso mais. Eu tenho alguns calibres ali. Eu guardo hoje mais porque também não tem nem para quem vender isso, porque ninguém usa. É um die de ajuste diferente, é um pouquinho diferente. Já esses da Pacific, o Herters, continuam iguais os que são aqui. Porém, os ajustes aqui você consegue rodar na mão, para qualquer ajuste de altura e tudo mais. Então você consegue fazer esse, lógico, esse é manual, esse também, mesmo sendo bushing, o top de linha esse aqui é heading, você consegue fazer manual. Já os antigos, os feitos pela Lyman você faz na manual, porém os top de linha que não tinha opção de menos da Pacific, você precisa de ferramenta. Você não consegue rodar manual. Você até consegue, mas você tem que deixar a porca que trava o sistema solta, como esses daqui estão. Eu não deixo travado para não ficar agarrado. Se eu pegar aqui, eu rodo a porca. Mas se você for usar ele do jeito que a Pacific recomendava, você tinha que encostar com a chave. E aí você na mão não solta mais. Então tinha essas pequenas diferenças. Hoje a maioria você consegue fazer tudo manual, porém, evidentemente, você tem que ficar medindo para conferir se a altura não mudou, porque como não tem aperto, o parafuso pode soltar conforme vai usando. Já esses daqui não soltam de jeito nenhum, então você botou a altura que você quer, vai ficar até o fim. Então tem equipamentos interessantes da Pacific, tem o Big Mike ali, depois eu mostro como é que ele funcionava na época, para competição. Eu usei muito esses dies aqui para competição na década de 80, 90. Hoje eu não tenho usado muito mais, porque eu tenho coisas mais, vamos dizer assim, para fazer uma munição mais trabalhada e mais detalhada, sabe? Eu coloco o pescoço na medida que eu quero, eu coloco o diâmetro interno e externo como eu quero, então eu personalizo muito a minha munição hoje. Esses daqui é para quem tem o padrão, o beabá, sabe? Você calibra o estojo, faz o sizer e monta. Então você tem um padrão excelente para a época, lembrando que são de 60, da década de 60, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu vou fazer uso das pólvoras também, do métodos de medida de pólvora, e depois eu faço o das prensas, sempre dizendo o que é o melhor hoje, custo-benefício, para o pessoal estudar sobre o assunto, mais focado naquilo. Falar assim, o João me falou que esse aqui é melhor, eu vou comprar esse. Não, estuda, dá uma olhada, tem mais vídeos no YouTube, muito mais em inglês, pessoal, em português não vai ter tanto vídeo de recarga de qualidade, o pessoal copia muito os outros. Mas aqui tem muita gente de mais idade com videozinho bacana no YouTube. Então dá uma pesquisada no dies específicos e a tamanho da trabalheira e custo que você vai ter. Isso aqui você faz várias munições em 1, 2 horas, você faz 50, 100 tiros tranquilo. Isso aqui não. Isso aqui vai te gastar bem mais tempo. Você vai fazer 20, 30 tiros por hora, usando esse combo aqui. Tirando o pré-preparatório do estojo, né? Trimar interno, externo. Então você faz aquele lote de munição
para uma competição muito específica que valha a pena. Caso contrário, você vai competir com esses daqui também e talvez você não faça um submoa 500, 600 ou 1000 metros, mas você vai fazer um resultado razoável, vai fazer 2 moas. Só que você vai competir com a maioria do pessoal que vai fazer 2 moas também. Então, tudo depende do custo, tempo, dedicação e etc. Tá bom, pessoal? Esclarecido pelo menos uma partezinha aí de DAIs. Tem vários outros modelos, eu tenho muitos ali, mas se eu fosse ficar colocando tudo aqui, fica muito bagunçado até para explicar. Eu acho que já ficou bagunçado. A gente tem aqui 1, 2, 3, 7 tipos de DAI, vamos dizer assim, 7 fabricantes, já fica muito confuso. Mas o pessoal se atentar no DAI padrão, que é o mais comum que se vende aí, parte dali, RCBS, Lyman, são bons, eu gosto até, eu tenho alguns ali, é o que eu menos tenho de marca tradicional, é a Lyman. Eu já tive alguns problemas com a Lyman, tive problema de garantia com eles, tive desenvolvimento com a Lyman de DAIs, eu que ajudei no desenvolvimento do 458 Socon, então eu tenho... eles usam um padrão de medida para algumas munições que eu não gosto. Eu não acho que fico melhor, realmente eu não gosto. Então eu tenho poucos. Mas eu tenho muito RCBS, tenho muito Redding, tenho muito Lee. Eu tenho um monte de marca. Então tem boas marcas no mercado, custo-benefício. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ajudado aí. O próximo vídeo, polvorímetros. Abraço a todos.